Olá, gente, a paz esteja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, tanto aqueles que irão entrar agora para participar, como aqueles que vão assistir depois do vídeo gravado, né? O meu desejo é que vocês tenham um final de semana abençoado pelo nosso Deus, juntamente com a família de vocês. Porque se a família da gente não estiver bem, não tem como a gente ficar bem, né? Então nós precisamos que o Senhor cuide não somente de nós, mas de toda a nossa família. E sabemos que nós, sem Ele, não somos nada, sem o nosso Deus. Eu entrei aqui para deixar uma palavra de meditação, de reflexão para as nossas vidas, que se encontra em Salmos 92, do 12 ao 15, que nos diz o seguinte. Vamos ver aqui. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, essa palavra que Deus pôs no meu coração. Aqui fala sobre a palmeira também, mas hoje eu quero me ater a dois tipos de plantas que Deus colocou no meu coração essa semana, falando a respeito do cedro do Líbano. Uma outra ocasião a gente fala sobre o florescer da palmeira, né? Se você quiser ir já pesquisando também, fique à vontade para pesquisar sobre a palmeira. Mas o que nós vamos nos ater, baseado nesse Salmo 92, versículo 12 até o 15, nós vamos nos ater a uma planta, uma árvore que é mencionada aqui, que é o cedro do Líbano, e vamos engajar aqui, colocar uma, vamos incluir uma que não está citando aqui, mas que é muito importante para a gente aprender algumas reflexões com essa planta, que é o bambu. O bambu nos ensina tanta coisa que você nem imagina. Aí, como diz a youtuber Alessandra, ela diz, sabe o que isso daqui me ensina? E ela fala assim, ela não me ensina porque ela não é mestre. Mas a gente aprende com a palavra de Deus que Deus não precisa de uma voz, de um verbalizar da boca de alguém, que procede da boca de alguém, para poder a gente aprender com ele. A Bíblia diz que até a noite anuncia a outra noite, ou seja, ensina a outra noite. Um dia ensina o outro dia. Enfim, Deus, ele usa a natureza para nos ensinar, para nos comunicar algumas coisas. E nessa tarde nós vamos nos ater a essas duas árvores, esses dois tipos de plantas que faz parte da natureza, que é o cedro do Líbano e o bambu. Então, nós vimos aqui que o cedro do Líbano, ele chega a 40 metros de altura. 40 metros de altura, gente, não é 40 centímetros, 40 metros de altura. Os primeiros 3 anos dele, ele cresce 2 metros para baixo, ainda que ele tenha só 5 centímetros para cima. Então vejam o quanto o cedro do Líbano nos ensina, o quanto é importante a nossa estrutura. Ser estruturado primeiro, antes de qualquer tipo de crescimento, seja na vida secular, seja teologicamente, ministerialmente. A gente tem que ter estrutura para qualquer tipo de crescimento na nossa vida, porque o crescimento traz peso, o crescimento traz responsabilidade, né? Quanto mais uma casa for edificada para cima, mais ela tem que ter de estrutura para baixo. Porque senão no primeiro pé de vento que dá, a casa vai ao chão por conta da estrutura que não suporta o peso da casa. Então a mesma coisa é a natureza nos ensinando por meio do cedro do Líbano. Aqui no Salmos de número 92, nos deixando claro que antes de crescer 40 metros para cima e ser visto por todo mundo e admirado por todo mundo porque ele é grandão e porque ele é lindo mesmo, ele tem que se estruturar para baixo. Ele tem que encontrar, de preferência, lençóis freáticos. O que é isso, pastora? Os lençóis d'água que ficam embaixo da terra. Quanto mais uma árvore cresce para baixo e se alimenta dos lençóis freáticos, mais chance ela tem de crescer, de fertilizar, crescer uma árvore saudável, né? E lembrando que no crescimento de toda árvore existem etapas. E assim como as árvores, como as plantas, a gente tem as nossas etapas também. E nós temos que respeitar esses ciclos. Não tem como uma planta frutificar antes dela crescer.
não tem, a menos que ela não cresça. Eu estou falando aqui de duas árvores enormes. Então, não tem como uma árvore enorme ela frutificar antes dela passar pelo florescimento. Não tem como ela frutificar, né, de ser apreciada, se ela antes não for, não ter crescimento, não for fertilizada, se antes ela não enraizar. Então tem que ter raízes. Depois de umas raízes bem solidificadas, ela precisa desenvolver o crescimento dela. E entre o crescimento e o florescimento ainda existe passar por uma outra etapa que se chama poda. Então, quanto mais você poda uma árvore, mais ela frutifica. Então não tem como frutificar se não haver poda. E a poda, ela dói. Porque assim como a gente, a planta tem vida também. E toda vez que nós podamos ela, nós causamos dores nela. Mas o certo é que até as dores contribuem para o nosso crescimento. As dores contribuem para o nosso florescer e frutificar. Primeiro a gente floresce, fica bonito, e depois a gente produz os frutos baseados nessas flores. E aí os frutos sim vai servir de nutrição para alguém. Então nós só estamos prontos para poder frutificar. Depois, primeiro de tudo, enraizamento, aprofundamento, alicerce. Por que tem tanto cristão morrendo tão prematuro? Por que tem tanta gente, principalmente no Brasil, desviada? Porque alguém colocou algum peso em cima dele, antes dele ter estrutura, ele não aguentou o peso, e não aguentou os ventos, e ele caiu, e ele morreu. Então não se põe peso em cima de uma casa se ela não tiver estrutura. Não se pode bater uma laje em cima de uma casa se ela não tiver sapatas, colunas e baldrames. A mesma coisa é a vida do cristão. Cristão que mal fez aliança com Deus, que mal se estruturou na palavra de Deus, está ainda conhecendo a Cristo, e que já é jogado num meio de uma guerra, a tendência é o adversário matar, porque ele não tem arma suficiente para a guerra. É necessário primeiro se estruturar na palavra, que são as armas do cristão para se defender. É a palavra de Deus que nos mantém de pé, é a oração, é o jejum, é o relacionamento nosso com Deus todos os dias. E relacionamento com Deus não se faz em 2h30, 3 horas de culto, não. 2h30 e 3 horas de culto é um lugar onde nós nos reunimos para levar o produto daquilo que nós produzimos dentro da nossa casa ou em outro ambiente, né? Então, quando nós vamos para o culto, nós vamos para aprender com os irmãos por meio da comunhão. Nós também adoramos ao Senhor. Culto é lugar de rendição. É ali onde nós vamos nos entregar, nos derramar diante do Senhor. Então, resumindo tudo isso, culto é lugar de entrega e não de recebimento. Receber, você recebe dentro do quarto, no teu secreto, conversando com Deus, mantendo uma vida com Deus. Paz, Cláudia, que Deus te abençoe, filhota. Dê a paz para toda a família, para a dona Emília, para o seu José, enfim, para toda a família. Então, voltando aqui, um cristão, para poder ser forte, não se desanimar em meio às guerras, ele precisa estar estruturado na palavra, na oração, no jejum, no seu dia a dia com Deus. Então, nós somos aquilo que nós somos fora da igreja. E não aquilo, porque é fácil ser cristão dentro da igreja, gente. Ali está todo mundo, ou pelo menos a maioria, focado no autor e consumador da nossa fé. Então está ali todo mundo num ambiente de paz, buscando ao Senhor, adorando, sabe? Oferecendo o que há de melhor. Mas cristão mesmo mostra quem ele é fora do ambiente da adoração. É no nosso dia a dia que nós mostramos quem verdadeiramente a essência de cristão que existe dentro de nós, né? E aí nós vamos observar que, voltando aqui para o exemplo que eu dei do cedro do Líbano, ele cresce 40 metros de altura, onde todo mundo vê a longa distância, a média distância, de perto, todo mundo contempla a beleza de um cedro. Mas o cedro, nos primeiros anos dele, de vida dele, ele cresce mais para baixo do que para cima, nos ensinando que a gente precisa ter estrutura, ter raiz dentro da palavra de Deus, dentro do relacionamento com Deus. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus, sabe? Estar no dia a dia com Ele, se relacionando com Ele. O nosso adorar a Deus dentro dos átrios do Senhor reflete quem nós somos cá fora. E aqui fora também vai nos dizer quem é nós lá dentro.
nos atos do Senhor quando nós estamos nos entregando na presença do Senhor. Então, enquanto a raiz não estiver bem arraigada, o cedro do Líbano ele não cresce para o alto. Então, que nós possamos ser como ele, dessa forma. Antes da altura, se preocupe em ser profundo no que faz. Isso serve não somente para o cristianismo. A paz, Cate. Tudo bem? Tô com saudade também, Catarina. Mas voltando aqui, nós vamos ver que a gente tem que ser profundo, tem que ser intenso em tudo que nós fazemos na presença do Senhor. Quando eu digo na presença do Senhor, dá a impressão que a presença do Senhor é só dentro de uma igreja, da estrutura, das quatro paredes. Mas não. Quando eu falo, é no sentido de estar na presença do Senhor em todos os sentidos. Paz, Dri, seja bem-vinda. Então, vocês que estão entrando aqui, compartilhem, tá? Com outras pessoas, com os amigos, com os familiares, para que eles possam desfrutar desse momento de conversa, de bate-papo aqui nosso. Não é simplesmente um bate-papo, é um bate-papo focado na palavra de Deus, nas reflexões que nós aprendemos com o nosso Deus, uns com os outros também, né? Nós viemos ao mundo, foi para isso, para uma missão, para um ajudar o outro, e nós estamos aprendendo justamente sobre isso nessa tarde. Primeiro sobre o crescimento, sobre o aprofundamento, sobre estar arraigado nos lençóis freáticos da palavra de Deus, para poder haver crescimento. E aí nós vamos ver que o cedro do Líbano, antes da altura dele, ele se preocupa primeiro em ser profundo, né? Deus, ele não é exibicionista, ele é firme e constante de geração a geração. É assim que é o nosso Deus. Ah, mas é Deus, pastora, eu não. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser imagem e semelhança dele. Nós não podemos ser diferente do nosso Deus. O que é cristão? Minis Cristos. Mini Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ser parecido com Ele. E o nosso Deus, ele é assim, ele não é exibicionista. Vocês já perceberam que a natureza, ela nasce, ela cresce, ela morre de uma forma tão natural? A natureza, ela não é exibicionista, ela existe e simplesmente quem está ao redor desfruta da beleza dela e contempla a natureza, a natureza do jeito que ela é. Cada espaço da natureza que a gente trilha no meio dela, existe algo de novo e de bonito para poder manifestar a glória de Deus por meio dela nas nossas vidas, sabe? E então nós temos que aprender com a natureza. Deus deixou a natureza para nos ensinar também. Então nós precisamos aprender com Deus, aprender com a natureza, aprender com cada detalhe da natureza. Então Deus, ele não é exibicionista. A primeira coisa que a gente quer crescer. Não é assim, ser humano é assim, gente. A gente quer crescer porque a gente quer ser visto, porque a gente quer... E aí Deus vai e coloca a gente no anonimato para mostrar que quem traz a pública é Ele, quem traz o crescimento é Ele. Aliás, para a gente nascer, quem depende dEle, para crescer depende dEle, para poder ser propagado depende dEle, tudo depende dEle. Para poder um fruto ir parar lá na feira, no sacolão e ser vendido, ele passou pelo período de anonimato. Essa desceu fresquinha agora, tá? Com coisas do dia a dia. Então, antes de uma manga ir para lá dentro do sacolão e ser apreciado lá na barraca, lá na feira livre, sabe? E ser apreciado e um pega daqui, outro pega de lá. Nossa, como essa manga tá bonita. Antes dela ser apreciada, antes dela ser degustada, antes dela... A paz, rei. Deus te abençoe, meu amado. Beijão no seu coração. Então a gente observa que a manga teve um período que ela ficou lá pendurada, sabe? No pé de planta, na mangueira. Ela ficou lá o período de anonimato dela. E aí ela vai ser exibida no sacolão e na feira por pouco tempo também. Porque logo alguém toma posse dela e leva para casa para poder se nutrir. Então, o que Deus está querendo conversar conosco nessa tarde? Ele está conversando comigo também. Sabe? Que existem as fases, as etapas. Eu não sei qual é a etapa que você está vivendo. Eu sei da minha, com Deus, que eu estou vivendo. Mas cada um de nós que estamos aqui, aqueles que irão assistir, sabem que existe etapa, sabem qual etapa você está vivendo. E a gente gostaria logo de já ser útil, né? De fazer alguma coisa no reino, na casa do Senhor. Deus, ele vai nos usando conforme a etapa que a gente estiver vivendo. E o período do florescimento na vida da gente é o período onde as pessoas só apreciam, mas não desfrutam, sabe? Mas o importante é quando as pessoas podem olhar e não ver somente flores em nós, mas que essas flores permaneçam e produzam frutos, e esses frutos venham alimentar, nutrir a vida de alguém ao nosso lado. Então eu não sei qual é a etapa que você está passando, eu sei da minha. E então, seja ela qual for, se for o teu momento de aprofundamento de raízes,
para encontrar os lençóis freáticos da palavra de Deus, para poder te dar o crescimento, glorifica a Deus. É um momento seu com Deus, a sós com Deus. Sabe? Esse momento de aprofundamento é o período do anonimato, onde a gente está sendo arraigado, onde a gente está sendo aprofundado, onde as nossas raízes estão se estruturando, sabe? Primeiro, para quando o vento vir, olha, quando a planta ela está enraizada, o vento vem e ela permanece, igual essa caneta. Ninguém derruba ela. Mas se não tiver raiz, o primeiro vento que vier, ela faz isso. Ela tomba, né? Então nós precisamos primeiro enraizar, aprofundar, encontrar os lençóis freáticos de Deus, que é quem nos mantém de pé, a fonte da água viva, que é Cristo. Nós precisamos enraizar, aprofundar nele. E nem, como eu ia conversando aqui, falando com vocês, nenhuma planta ela frutifica sem passar por algumas etapas. Primeiro ela é plantada, é semeada, né? Depois vem a germinação. E para germinar é necessário haver um regar. Outro é necessário que alguém regue. Por isso que às vezes a gente ora para alguém da nossa família se desprender de tanto materialismo, se desprender dessa terra e buscar a Deus, e a pessoa está ali, sabe? Semente está ali, às vezes a semente já está ali, e a gente já quer que a semente brota, que a semente cresça, e sabe? Aquela coisa de doido que a gente quer do jeito da gente. Só que cada semente, eu sempre ensinei isso, cada semente tem o seu tempo de germinar. Coentro, se você plantar agora, daqui no máximo, um mês e pouco, você já está comendo coentro, gente. Agora planta um pé de jaca para vocês verem a bagaceira que é. É uma luta até essa jaca produzir jaca, né? Até a gente desfrutar dos frutos dela. E o cabelo tá soltando aqui, gente, vocês estão vendo, né? Porque ele é tão longo que quando eu amarro ele, ele vai se desprendendo, vai soltando. Mas eu acho que eu vou deixar ele crescer. Tem que deixar crescer, não pode ficar podando ele a vida inteira, né? Mas voltando aqui, é que eu tô vendo aqui que a maioria são mulheres que tá aqui comigo, né? Mulher já viu, pode ver cabelo crescer. Primeiro TPM que tem, fecha a porta do salão de beleza nela, é pra, né? Quer ficar bonita a qualquer custo, porque a TPM a gente pode estar linda do jeito que for, que ela deixa a gente feia. Mas não é que a gente tá feia, é que a gente tá feia por dentro. A gente tá irritada, sabe? Tem dia que a gente amanhece matando cachorro, psiu. Dá um psiu, pitbull, quebrar, valente, cai lá mortinho, durinho. Mas não é que a gente é ruim. É por dentro, é o vulcão chamado mundo feminino que nos traz isso, sabe? E de repente você tá nesse período aí, não tá entendendo nada. Hormônio que, taxa de hormônio que sobe, taxa de hormônio que desce. A vida o organismo feminino é assim, um constante sobe e desce. Então a gente tem que nos entender primeiro. Senão, se a gente não nos entender primeiro, o dia mal nosso que nós vivemos por meio da TPM, a gente quebra tudo. Pendura o marido no gancho da rede, né, que para pendurar a rede. Enfim, a gente começa a querer pendurar todo mundo pra gente ficar sozinho no canto, né? Mas enfim, voltando aqui, eu gosto de interagir com as pessoas falando, mas ao mesmo tempo de uma forma humorada, para que não se torne cansativo, né? E aí nós vamos observar aqui que nós temos etapas da nossa vida como a planta tem. E cada pessoa é como cada semente, gente. Não queira, eu não tenho que querer que a Regina produza fruto no mesmo tempo que eu e com a mesma intensidade que eu, gente. Cada um tem a sua função no reino, cada um tem o seu tempo de desabrochar diante do Senhor. O único que pode cobrar alguma coisa de nós é o nosso Deus, porque Ele sabe o quanto Ele nos deu. E Deus não pede nada de nós sem antes Ele nos dar, porque Ele sabe que a gente não tem nada de nós mesmos. Para eu dar algo para vocês, é necessário eu receber de Deus primeiro, por meio do Espírito Santo, receber, sabe, da parte dele, para poder ter um conteúdo para passar para vocês. Então não adianta eu querer que Cláudia funcione do mesmo jeito que eu, que a Rê funcione do mesmo jeito que eu, que a Adri funcione do mesmo jeito que a Catarina. Sabe? Cada um tem a sua função no reino, cada um é importante naquilo que Deus chamou. Minha cachorra resolveu agora latir, glória a Deus. Isso quer dizer que ela está com vida, né? A Adri já colocou aqui TPM. Isso quer dizer que ela está nessa fase, Deus está conversando com ela. Então a gente observa aqui que nós temos essas fases, esses ciclos, essas etapas da nossa vida, até produzir um produto final. A vida da gente, a gente é germinado dentro do ventre da nossa mãe. E até no período intrauterino existem várias fases. O momento da concepção, o momento de desenvolver, o momento embrionário, né? O momento fetal e a expulsão de dentro do ventre. Olha quantas coisas a gente passa para poder vir à existência. E aí depois que nasce, depois de todo esse processo dentro do ventre, Deus não é Deus? Ele poderia fazer assim, ó, pá! Já foi um passo de mágica. Quem trabalha com exibicionismo é Satanás, Deus não.
como eu antecipei aqui, Deus ele trabalha de forma ordenada, de forma natural. Ele trabalha constante, firme e sempre nos mostrando que nós precisamos estar de pé. Nosso Deus é animado, nosso Deus não fracassa, nosso Deus, ele é constante nas nossas vidas. Ele não nos abandona nos momentos de dificuldade, no momento da poda, porque a plantinha também sofre no momento da poda. A gente também sofre para poder crescer, não é, Adri? A gente funciona desse jeito. Não é muito diferente da natureza. E Deus usa a natureza para nos ensinar, né? Deus usa muitas coisas aqui na Terra para poder nos transmitir lições de vida. E aí nós vamos observar que Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, depois você faz igual os crentes berianos, pegue a Bíblia e vê se é isso mesmo que a pastora está dizendo. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, ele fala a respeito da árvore que ela é plantada junto ao ribeiro e que as suas raízes estão arraigadas ali, sabe? Próximo. Você já viu alguma árvore, alguma planta do lado do ribeiro seca? Não existe, gente. Toda árvore, toda planta, o pé de capim, por mais pequeno que seja, se ele estiver junto à fonte de águas, ele não morre, só morre no tempo certo, sabe? Assim é a gente, a nossa fonte é o nosso Deus. Eu vi até outro dia uma reflexão que eu achei muito linda, que a árvore ela é plantada na terra, se você arrancar, tirar ela da terra, ela morre, porque a fonte dela é a terra. O peixe, ele vive no mar, se você tirar ele do mar, o que acontece? Ele morre, por quê? Porque a fonte de vida dele é o mar. E a gente também, se a gente for tirada da fonte maior, que é Deus, a gente também morre. E tem muitos cristãos morrendo, sabe por quê? Porque devagarzinho está sendo embaraçado com as coisas dessa vida e Satanás não tem pressa. Sabe, ele só quer cumprir o propósito dele, que é matar, roubar, destruir. Então ele quer ir afastando a gente da fonte da água, da vida, sabe? Ele quer ir afastando a gente aos poucos. Quando a gente percebe, a gente já está distante para poder a gente conseguir ouvir a Deus. É preciso Deus usar aqueles profetas assim, ó. Pá! E a gente, Deus está falando comigo, meu pai. Ai, é Deus mesmo, Jesus, amado, Catarina, você viu? Menina, Deus usou o profeta com muita autoridade. Agora eu vi que é Deus. Ah, e se Deus tivesse sussurrado, você não tinha escutado, não? Não, pastora, porque eu já estava me distanciando com os embaraços da vida, pastora. Eu me preocupo muito com o meu dia a dia. A Bíblia diz que de cada dia o Senhor cuida. Ninguém vê um passarinho morrer de fome, sabe? Porque Deus prepara o mantimento para os seus passarinhos, sabe? Passarinho só morre de fome se o homem mau pega ele e prende numa gaiola e esquece de pôr comida e água lá para ele. Mas se está na natureza, sob os cuidados do Criador, ninguém vê passarinho morrer de fome e de sede não, gente. A mesma coisa é a gente. A gente tem que descansar no Senhor e permitir que Ele cuide de nós. Mas parece que se a gente não fizer, a gente vai morrer de fome, as contas vai vir, o povo vai tomar nossa casa, o povo vai... Ei, Deus ele é dono das multinacionais, Ele é dono dos empresários, Ele é dono de todo mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do olho do nosso Deus. Deus ele está pronto para cuidar das nossas vidas. Descansa nele em nome de Jesus. Falei até Jesus, né? Jesus. Mas enfim, vocês entenderam. Ai, gente, antigamente eu era uma tristeza. Quando, o teólogo, quando ele termina de fazer teologia, ele sai assim, arrotando teologia por tudo que é lado, né? E aí Deus vem e com a tesoura divina dele, tesoura do céu, e corta todos os nossos galhos, fala, para de palhaçada, tu vai florescer e frutificar, não te chamei pra poder estar esticando os galhos e se achando não, né? E eu saí, assim, dos primeiros 4 anos de teologia meu, achando que era dona da verdade, que eu já não queria mais ouvir, sabe? O irmãozinho que falava, nós fomos, nós vimos, Jesus e Lui, nós fomos pra cima, nós descemos pra baixo. Não queria mais, não, gente. Eu tava assim, exigente no cardápio divino. E às vezes Deus quer usar aquele que fala, nós fomos, nós vimos, nós subimos pra cima, nós descemos pra baixo. A luz estava apagada, acenderam a luz, sabe? Deus usa o que Ele quer. Ele só quer que a gente seja uma voz pra Ele aqui na terra. Não importa. Quem sabe falar, nós fomos. Ou fomos, vimos, acendemos, apagamos a luz. Jesus também já passou um dia lá embaixo para poder chegar cá em cima. O certo é que Deus me perdoou e me deixou pianinha, né? Para largar de ser besta, né? Tô falando eu. E aí, nós vamos ver, voltando aqui para os ciclos da natureza, da maneira como Deus trata a natureza e conosco. Existe o período da poda que dói, gente, misericórdia, sabe? Existe o período da poda, onde a tesoura vem e o jardineiro vai cortando tudo, sabe? Cortando, que é uma maravilha. E aí, até que os galhos cicatrizam e começam a lançar os seus renovos, sabe?
que os galho velho que tinha que estava atrapalhando, Deus vem e corta das nossas vidas. E aí permite que os renovos, Deus não quer crente, sabe, falando de testemunho lá de 1900 Guaraná de rolha, não. Deus quer tudo novo. Deus é Deus de novidade, Ele tem tudo novo para as nossas vidas. Às vezes a gente está em cima de um altar falando de testemunho de 25 anos atrás e acha que nós estamos arrasando. E aí Deus fala, escuta aí, minha filha, tem um renovo aí não? Você não se interessa por um renovo? Você não se interessa por uma vida nova? Por uma intimidade maior na minha presença? Você não se interessa? Estagnou aí? Foi só esse testemunho aí, pronto? A minha filha falou assim, né? Paz, Bru, saudade, filhota. Tenho um carinho enorme pela família de Marge. E aí, Deus, sabe, Deus ele quer sempre nos podar. E após a poda, os renovos tem que sair, sabe? Daqueles toquinhos antigos que Deus foi lá e podou. Tem que sair os renovos, gente. Tem que viver coisas novas. Não é o novo da vida secular, o inovar mundano. É o inovar diante de Deus, como a águia. Olha, Senhor, eu tô tirando aqui essas penas velhas, que não tá servindo mais para muita coisa. Traz uma penagem aí, sabe? Umas penas novas para poder eu alçar o voo de uma forma mais longa, mais alta, Senhor. Porque eu tô cansado de ficar só aqui, no meio desse vale, sobrevoando esse vale. Me leva para lugares altos. E Deus se responsabiliza de fazer isso, né? Mas o certo é que Jeremias, ele vem dizendo que a árvore que está plantada junto ao riacho, às fontes de água, aos rios, ele produz o seu fruto na estação própria. Quem olha de longe sabe onde é que está passando o rio, porque existe vida ali ao redor. O cristão, ele é essa fonte. O desertão está ao redor do cristão. Mas quem está lá fora no deserto tem que olhar para as nossas vidas e enxergar a vida, sabe? Se inspirar em nós e dizer, opa, vou sair desse deserto, já que eu posso ir lá para a fonte, eu estou vendo que ele está verdinho lá, está florescendo, está frutificando, então deixa eu ir lá também, saber o que tem de novidade. Aí chega, encontra a fonte de água viva por meio da palavra de Deus, começa a germinar, começa a crescer, começa, sabe, a lançar os seus ramos. Daqui a pouco o pai vem e dá uma podada e ele não se contenta. Não vou ficar aqui ele acabando no meio da poda, não. Lança os seus renovos e nos renovos aí Deus fala, tu se esforçou no meio da poda, né? Se esforçou, você não se aquietou, não se acomodou por causa da dor da poda, não. Você lançou os seus renovos, então agora lá vai as flores. Aí você fica lindo, todo mundo te observando, você é muito silente, calado, mas tá cheio de flores. E daqui a pouco o povo já tá vindo, sabe pra quê? Pra pegar os frutos e nutrir a sua alma por meio dos frutos que vai ser produzido através de você. Gente, eu vou tirar esse negócio do meu cabelo aqui e eu vou soltar ele aqui. Porque eu prendi, Bru, porque tá um calor danado aqui em Caieiras. Mulher, tá precisando pintar também, mas glória a Deus por isso. Daqui a pouco eu pinto. E aí o que acontece? O calor mexeu aqui com as estruturas, né? Mas voltando aqui, nós vamos observar, pegar as reflexões sobre o cedro do Líbano. Ela é estruturada, ela é uma das maiores árvores. E aí nós temos como exemplo o cedro do Líbano, nós temos uma outra planta que eu vou encerrar com ele, com o bambu. O bambu, gente, ele só vive só enquanto ele enraiza, sabe? Se você observar, você não vê um bambu sozinho, isolado lá no meio da mata, não. Sempre tem um monte de bambu ao redor dele. Não é assim? É assim, né, Sô? Pai, Sô. Como que tá, Grazi? Meu guia? Então, a gente observa que onde tem um pé de bambu desse tamanho, pode ir lá perto, no meio da mata, que vai ter um monte de filhotinho ao redor, começando a crescer ao redor dele também. O bambu, ele só fica sozinho enquanto ele é um bebezinho. Mas conforme ele vai crescendo, vai nascendo um monte de filhote ao redor, sabe? Então o bambu, ele vive só enquanto está enraizando. Ele permite outros. Olha que exemplo para nossas vidas como cristão. Ele permite que outros nasçam ao redor dele e que cresçam ao redor dele. O bambu, ele não é egoísta. O cristão também não pode ser. O cristão tem que entender que aonde tem lugar para ele crescer, tem que ter para outros também. Que cada um é útil naquilo que Deus chamou. Eu posso não ser a mão, mas eu sou o pezinho. Que para poder a mão pegar alguma coisa, precisa do pé levar até lá. Então tem muita gente que é mão e morre de medo de outras mãos nascer ao redor e ocupar o lugar da mão dele, da mão dela. Não, Deus tem espaço para todo mundo, gente. Deus tem espaço para todo mundo, Deus tem função para todo mundo é útil na presença do Senhor. Por menor que seja uma planta, ela vai servir para alguma coisa nas nossas vidas, né?
E aí nós vamos observar que o bambu, ele é isso. Quando ele nasce, ele permite, quando ele cresce, ele permite que outros nasçam, que outros cresçam ao redor dele. E sabe o que o bambu faz quando os outros nascem ao redor dele, que começa a crescer? Ele não cresce galhos. Se você observar o bambu, ele não é cheio de galhos enormes. Igual um pé de jaca, igual um pé de manga, igual o que mais? Uma oliveira. Não, ele quase não tem galho, gente. Os galhos deles é pequeno, sabe? São pequenos. E ele permite que os arredores se sustenta nele. Pode observar. O vento bate, o bambu pode até se curvar, mas eles seguram um no outro. Se trata de união, de comunhão, de unidade, de se preocupar um com o outro. O bambu traz cada reflexão pra gente, vocês não têm noção. O bambu, ele não tem ciúmes dos outros nascerem ao redor, ele não tem ciúmes, inveja de ver o outro crescendo. Eu acho, se eu fosse um bambu, eu iria dizer, cresça mesmo, meu filho, porque eu me sustento. Na hora do vendaval, eu grudo em você. Mas, infelizmente, no meu cristão tá desse jeito. Cada um por si, Deus por todos. Sabe? Quem quiser morrer, que morra. Quem quiser entrar em depressão, que entre. Quem quiser se suicidar, que se suicide. Sabe? E a igreja primitiva, ela só crescia porque ela tinha união. Tinha comunhão nas orações, no partir do pão. Os crentes da igreja primitiva, eles não se contentavam em estar todos os dias na casa do Senhor. Eles saíam da casa do Senhor e ainda iam comer. A pessoa só. Tá todos os dias na igreja contigo. Tirar uma quarta-feira, né, Adri? Eu vou comer hoje na casa da Adriana. E juntar aquele monte de crente na casa da Adriana. Eu já vivi muito isso no ministério presbiteriano. A gente cuidava de um grupo de jovens. Olha, Adri, Deus conversando conosco, com você. Deus me trouxe à memória isso de 30 anos atrás. E a gente liderou um grupo de jovens na presbiteriana, o meu esposo e eu. E a gente vivia como a igreja primitiva. A gente cuidava daqueles jovens. Saía do culto, já no sábado à noite, já marcava o almoço de domingo na minha casa. E aí ia toda aquela juventude para minha casa. Era muito bom, gente. Oh, Deus. Que tempo maravilhoso. E chegava na minha casa, enquanto eu com as meninas da cozinha, as que já tinha experiência na área da culinária, ia preparar o almoço, os outros jovens iam ler Bíblia, um discipulando o outro, sabe? Ia ler Bíblia, ia discutir Bíblia, ia crescer dentro da palavra de Deus. O que você achou? Cada um vai trazer um texto hoje, meditando no texto, dizendo que foi o que você compreendeu nesse texto. Se tiver alguma coisa para acrescentar, nós vamos acrescentar em cima daquilo que você leu, que Deus tocou no teu coração para ler hoje. E ali a gente fazia isso até o almoço sair. Quando o almoço saía, tinha uns que capotavam e ia dormir, sabe? Se jogava no chão, se jogava na cama, nos colchão, se jogava. Mas tinha outros que trazia já o violão, sabe? E violão para cima, louvor e adoração. Tinha gente que estava dormindo ali sonhando com que a gente estava louvando ao redor deles. E terminavam ali o almoço, todo mundo se enchia da presença de Deus, outros dormiam, porque estava cansado da lida durante a semana. E aí, o que acontecia? Quando dava 3 e pouca, gente, agora nós vamos cada um para casa, porque cada um vai preparar para o culto do domingo à noite. Então veja bem que a gente não se contentava só com 2h30, merrequenta de culto, de entrega para Deus. A gente vinha para casa e dentro de casa havia entrega também, sabe? Comunhão, partir do pão, orações. Às vezes a gente tirava 15 minutos de oração, a juventude ali, todo mundo de joelho orando, terminava, um trazer uma mensagem do jeitinho dele, novo convertido, do jeitinho, e é ali que nascia os grandes mestres. Era ali que a gente começava a observar quem tinha o chamado do quê no reino de Deus. Coisa maravilhosa, Adri, a gente viveu. Então, igreja é isso, é viver igual bambu, o tempo todo juntinho, sabe? Vai ter desentendimento? Vai, mas vai ter sempre um bambu maior que vai dar sustentação para um bambu menor, que ainda não está sabendo crescer direito. Olha que lindo, Deus nos ensina. Então o bambu ele não desenvolve galhos grandes. Eu vejo assim que nas nossas vidas a gente não pode desenvolver galhos grandes, até para poder não ficar espetando os outros, ferindo os outros, sabe? Mas o outro tem a oportunidade de nos abraçar e não ser espetado com os galhos, gente. Né? Então o bambu ele não desenvolve galhos grandes. Né? Outro detalhe, o bambu ele cresce desenvolvendo nós, né? Que é aquele negócio que tem a madeira do bambu aqui, tem um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui. Isso nos ensina. Deu até o nome de nós, porque bambu é nós, não é eu, não é tu.
É nós. Então são os nós do bambu. Olha que lindo. São os nós do bambu que nos mantém ereto, que nos mantém firme, que nos mantém animado. Você não vê um bambu assim, gente. Você vê bambu direto assim, porque tem os nós, sabe? Então nós no plural é muita gente junto. Quando existe muita gente em comunhão, ninguém cai. Os nós seguram um ao outro, sabe? É muito lindo isso. Então os nós do bambu impedem ele de cair, mantém ele de pé. Então nós temos que aplicar a vida do bambu na nossa vida. Essa sabedoria que o bambu transmite pra gente. E entre os nós, aí agora segura essa, gente, porque eu já segurei antes, não sou obrigada a segurar. Sou obrigada a segurar sozinha, né? Eu falei pra vocês aqui pro meio da caneta que os nós, tem um nó aqui e o outro aqui. Aqui, essa parte do bambu, ela é oca, sabe? E isso tem um ensinamento. O bambu tem os nós que sustenta de pé, mas ele é vazio de si mesmo. O bambu ele não é cheio de massa entre um nó e outro. Ou seja, entre eu e a Adri, entre eu e a Rê, entre eu e a Kate, não pode haver massa, gente. Sabe? Massa é aquilo que impede de eu atravessar para o outro lado. É o obstáculo disso, olha. Se tivesse um monte de dedo aqui no meio desses dedos, esses daqui não poderiam se encaixar. Mas como existe o vazio entre um dedo e outro, então existe uma sincronia de uma mão com a outra. Eu só não pulo daqui para lá e já caio lá na escada porque tem uma parede aqui no meio. Colocaram bloco, massa, tijolo, revestiu, enfim, uma janela aqui. Então, existe algo que impede. Na vida do bambu não tem isso. O bambu, ele é oco e sustentado pelo nós. Olha, guarda aí, segura essa. Ele é oco de si mesmo, mas é sustentado pelos nós. É os nós que faz ele manter de pé, sabe? Eles crescem em grupos, sustentando um ao outro, eu já falei isso. E aí a gente vê o produto. Para que serve bambu, gente? Bambu serve para tanta coisa. É cada coisa linda que se faz do bambu, que se eu fosse citar aqui, eu ia passar a tarde toda falando o que a gente faz com bambu. Mas eu só vou citar uma coisa. Bambu dá para construir até casas. Casas, telhados, qualquer tipo de estrutura você pode usar o bambu para construir. Mas o que Deus me chamou a atenção na hora que ele estava trazendo essas reflexões para mim, gente, é que o bambu, ele sustenta. Deus falou assim, atenta para isso que eu vou te usar para falar com o meu povo. E vai servir primeiro para você e depois para quem vai te ouvir. O bambu é a madeira preferida de toda lavadeira de roupa. Não é assim, Adri? Não é assim, Rê? A gente gosta sempre de... Onde tem um quintal comprido igual o meu aqui, eu gosto sempre de ter um bambu para segurar o varal. É uma base de sustentação. As roupas são lavadas, né? Ficam limpinhas e a gente coloca no varal. E a gente ergue o varal com o bambu para sustentar. Porque se dá um pé de vento muito grande, dependendo do varal, ele cai e suja a roupa todinha. Aplica isso para a vida espiritual. Quando as nossas vestes espirituais estão sendo tratadas, estão sendo limpadas, às vezes as roupas acabam caindo e sujando de novo. Mas se tiver um bambu para sustentar, não vai ter queda, a roupa não vai sujar, a santificação vai manter intacta, as vestes espirituais vai manter intacta. Então, são essas reflexões que Deus nos trouxe nessa tarde. Guarda isso no teu coração, na tábua, como diz a palavra de Deus, na tábua do teu coração. Para que você cresça uma pessoa bem estruturada. Para que você arraiga. Não se canse de meditar na palavra de Deus. Gente, cansar de meditar na palavra de Deus é a mesma coisa de dizer assim, eu tô a fim de ouvir, sabe? Como é que existe um pai e uma filha que não gosta de ouvir um ao outro, gente? Relacionamento com Deus é entrosamento, sabe? E não gostar de meditar na palavra de Deus. Paz, quer eu sentir sua falta hoje, você entrou agora, né, mulher? Mas seja bem-vinda, depois você assiste o restante. E aí a gente observa que relacionamento com Deus é isso. É Deus falando e a gente colocando em prática. É a gente conversando com Deus e Deus nos atendendo. Eu ministrei na Presbiteriana sábado passado e eu dizia que não existe relacionamento com monólogo, onde só um fala e o outro só ouve. E às vezes nós somos mal educados com o nosso Deus. E aí eu contando para eles que eu chegava na presença de Deus, irmã Kel. E aí, sabe o que acontecia, Rê? Eu chegava assim, sabe, quando a gente chega assim desesperado pro pai, passando que tá vindo todo mundo pra dar uma surra na gente. Pai, parará, 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 pá, 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 pá. E chorava.
sabe? E levantava e saía. Tipo assim, o senhor é meu pai, se vira. Só que quando a gente chega para o pai da gente, a gente conta o que aconteceu, mas o pai quer saber da origem também, por que ocasionou tudo aquilo, né? Não que Deus não saiba, mas ele quer se relacionar com a gente como um pai amoroso. E eu fazia muito isso, eu chegava diante de Deus, pá, 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 pá. Tô bem na fita com Deus, orei 1 hora, sem parar. E de repente Deus um dia chega para mim e fala, deixa de ser mal educada. Eu falei, poxa Deus, o senhor pegou pesado comigo, porque o senhor tá me chamando mal educada, sabe? Deus falou assim, tu passou 40 minutos, 1 hora falando, não me deu direito de falar 1 segundo contigo. Gente, deixa eu confessar meus pecados aqui, vocês vão rir. Na hora eu voltei e dobrei meu joelho ali, ó, no sofá. Falei, tá bom, Deus, eu vou dobrar meu joelho agora, eu vou ficar aqui. E aí o senhor fala o que o senhor quer falar comigo. Então, veja bem, às vezes a gente é assim, esse filho mal educado, esse amigo mal educado. Imagina eu ir na casa da Rê, né, ou na casa da Kel. Kel, eu vou tomar um café contigo hoje. Tá bom, pastora, vem aqui. E aí eu vou lá tomar o café, chega lá, eu falo, então, Kel, então, Rê, é isso, mulher. Vocês já conversaram com gente desse jeito? Que quando você fala assim, é mesmo, e que você vai entrar pra falar, então, menina, pois é, parará. E resumindo, só ela conversa, e você sai muda do jeito que você entrou. E você fala, Deus que me livre, né? Vou mais na casa daquela não, vou na casa da Regina não. Vou mais na casa da pastora Luciete, não, só ela fala e a gente cala a boca. Não, não quer mais não, Deus me livre. Eu fui lá porque eu queria que ela me ouvisse, ela não me ouvia, ela falou o tempo todo. E a gente às vezes faz isso com Deus. A gente descarrega a nossa pilha, bota os bichos pra fora diante de Deus. E aí Deus fala, tá bom, fica quieto agora, porque agora eu quero conversar contigo. Mas como é que Deus vai conversar comigo se eu nem leio a palavra de Deus? E ele expressa a vontade dele por meio da palavra dele. E ele, às vezes, também expressa diretamente conosco. Fala de uma forma intrínseca dentro da nossa alma. Né? Então eu preciso orar, mas eu preciso ouvir o meu Deus falar comigo também. Se eu levanto dali sem escutá-lo, eu preciso levantar, pegar uma Bíblia e dizer, o que é que o Senhor quer falar comigo? Qual é a passagem bíblica que o Senhor quer conversar comigo depois dessa oração, Pai? Ele vai te direcionar, porque você já leu muito a Bíblia. Aí você vai lá naquele texto e lê. E você pensa que você vai ler o texto e vai ser aquela mesma ladainha de sempre que você leu. Aí de repente o Espírito Santo chama a atenção de você para uma coisa nova dentro daquele texto, por meio de um verbo. Você olha e você fala, meu Deus. E Davi matou Golias. Matou o que é matar. Nossa, eu já sabia que Davi tinha matado Golias. Mas o Espírito Santo chamou a atenção agora para a morte do gigante. Matar o gigante. Matar é um verbo, é uma ação. Quem é que Deus está matando hoje na minha vida, que precisa ser morto na minha vida? E você fala, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. É Deus conversando diretamente conosco por meio da palavra. Né? Então permita o Senhor conversar com você nessa tarde por meio dessa palavra, sabe? Eu creio que cada coisa que foi dita aqui, que Deus pôs no meu coração para falar para vocês, talvez tudo não vai falar com você, mas em alguma parte desse banquete você se identificou. A rede disse aqui, ó, eu me identifico com o bambu e vergo, mas não cai. Tá certinha. E eu quero ser o bambu do teu lado para poder, sabe, permitir que você aproxime de mim. Eu não tenho galhos, sabe? Eu sei que você também não tem galho. Quando eu quiser te abraçar, os teus galhos não vai me furar. Os meus galhos não vai te furar também. E a gente vai crescer junto, para a glória e louvor do nome do Senhor, né? Então fica essa palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Eu sempre falo assim, Deus ele nos dá um banquete para alimentar o povo dele. E um banquete, ele não vem um banquete só de pamonha, gente. Não é. Banquete é banquete. Banquete tem fruta. Vocês falam, pastora palhaça. Banquete tem fruta, banquete tem legumes, banquete tem laranja, tem banana, tem maçã, tem ameixa. Mas de repente você encontra um jiló no meio também, que também faz bem para nossa saúde. Tem um quiabo, sabe? Que ajuda na digestão, né? Tem arroz, tem feijão, tem frango, tem carne, tem peixe. Come o peixe, mas deixa as espinhas para você não morrer engasgado. Tem tudo isso no banquete. E o nosso organismo, ele sempre se identifica. Ele faz com que a gente deseja aquilo que ele está precisando. Não é assim? Às vezes a gente está assim. Ah, eu tô com vontade de comer uma coisa, não sei o que é, mas, gente, eu tô com vontade de comer uma coisa. E você, não é nada que eu tenho aqui. E de repente você vai no mercado, pá, bate os olhos. Não é você que tá com vontade de comer aquilo lá. É teu organismo que tá pedindo. Né? Se bem que o nosso organismo, de vez em quando, ele é traíra, gente. De vez em quando, ele quer se alimentar do que não deve.
né? E ao invés de trazer nutrição, traz uma bela dor de barriga ou de uma azia. Queimação muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de alimentação que a gente se alimenta, porque às vezes, aí Deus me traz, para encerrar aqui, toda hora a gente encerra, né? Aí a gente entende o quê? Que quando a gente vem para o banquete de Deus, e Deus diz que tu tem que comer um frango, você tem que comer a salada, você tem que comer isso daqui, você diz, não, quero não. Não a fim de comer isso daí, não. Eu vou comer, sabe o que, Jesus? Eu vou comer um mocotó bem forte, que eu tô com vontade de comer mocotó. Mas teu organismo está precisando do que ele te indicou. Aí você vai cair na besteira de comer mocotó, daqui a pouco você está correndo pro banheiro com diarreia, gente. E no mundo espiritual funciona assim, quando a gente quer comer o que Deus não está nos dando, mas que o outro está querendo nos enfiar de goela abaixo, aí vem as dores de barriga, né, Rê? As dores de barriga, vem as azia e má digestão. Tem uns que até vomita, sabe? E aí depois precisa de um soro direto do céu para poder manter de pé. Porque comeu o que não devia, o que o homem queria empurrar e não o que Deus queria. Para nos nutrir e nos manter de pé. Tá bom? Fica essa palavra para o nosso coração. Que Deus guarde a vida de vocês. Que Deus dê um final de semana abençoadíssimo para vocês, para a família de vocês, tá? Muita saúde, muita paz. Não troque a paz pela razão. É muito bom a gente ter paz. Não há nada que substitua a paz que vem de Cristo. Então não permita nenhuma raiz de amargura, nenhuma uma discussão de relacionamento, uma DR, sabe? Tirar a tua paz. Troque sempre a razão pela paz. Quer falar? Fala, querido. Fala, querido. Até espumar pelo canto da boca. Se tu convulsionar, põe a mão e repreende e manda sair em nome de Jesus. Mas eu vou ficar aqui quieto, porque eu quero ter paz, sabe? Então, geralmente, a gente quer discutir relação no final de semana. Final de semana é pra curtir tua família, sabe? Curtir a família. É pra ficar em paz. É pra almoçar junto. É pra isso, é pra discutir relações, sair na mão e gritar. E aquela gritaria, a vizinhança rolando. Gente do céu, a casa do Senhor. E disseram que serve a Deus? Estão quebrando pau. Meu pai, eu quero ser crente daquele jeito, não. Né? Então, que fica tudo isso que foi dito. Eu já peguei a minha parte. E eu fui obrigada a pegar tudo, porque primeiro ele mandou pra mim, pra depois eu passar pra vocês. Tá bom? Então fica isso para o coração de vocês, essas reflexões. E não só ouça, mas permita o Senhor fazer com que tudo isso venha acontecer na tua vida, para que haja crescimento espiritual, para que daqui a pouco venha vidas e encontre frutos em você e se nutre através de você, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde. Quando eu estou desejando tudo isso para vocês, eu estou falando do fundo da minha alma, é uma oração diante do meu Deus. Eu estou dizendo para Deus, Deus cuida da Regina, Deus cuida da Solange, cuida da Catarina, cuida da Beatriz, cuida da Bruna Demarche, cuida de todos, sabe? Quando eu estou desejando tudo isso para vocês, eu estou desejando tudo em nome de Jesus. Muita saúde, muita paz, tudo que vocês necessitarem, portas abertas, sabe? Cura de enfermidades no corpo, na alma. Que o Senhor venha visitá-los. Não só vocês, mas toda a família que é representada aqui por vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Beijão no coração de vocês. Até mais.